Bem-vindos ao canal Moi. Desejo a todos momentos agradáveis e relaxantes ao ouvir as histórias. Minha esposa me traiu com o treinador dela, exigiu metade de tudo no nosso divórcio, mas ela não sabia que meu pai era secretamente o dono da nossa casa e das nossas economias. Nunca pensei que estaria postando aqui, mas aqui estou eu. Tenho 35 anos, sou contador e trabalho em uma firma local há quase 10 anos. Sempre fui um cara bastante prático, equilibrado e tal, e acho que é por isso que consigo manter a calma durante tudo isso. Enfim, sou casado com Kate, que tem 33 anos. Estamos juntos há cerca de 5 anos, mas casados há 2. Não temos filhos, o que, olhando para trás, provavelmente é uma bênção. Kate não trabalha desde que nos casamos. Ela costumava trabalhar com marketing, mas depois que nos casamos, ela quis dar uma pausa e focar em nós dois. Eu não me importei, ganho o suficiente para sustentar nós dois e achei que isso seria temporário. Temos uma casa e uma conta poupança decente. Nada extravagante, mas o suficiente para estarmos confortáveis. Kate tem ficado em casa a maior parte do tempo, mas ultimamente as coisas começaram a mudar. É difícil dizer exatamente quando percebi, mas Kate começou a agir de forma distante. Ela ficava fora por mais tempo quando saía com as amigas ou ia para a academia. Parou de ser carinhosa e ficava na defensiva quando eu perguntava o que estava acontecendo. No início, pensei que fosse estresse ou apenas uma fase difícil no casamento, mas, conforme as semanas passavam, eu não conseguia me livrar da sensação de que algo estava errado. E, claro, eu estava certo. Uma noite, enquanto Kate estava no banho, o celular dela vibrou com uma mensagem. Por puro reflexo, eu dei uma olhada. Era de um cara chamado Derek. A princípio, não pensei muito sobre isso, mas algo na forma como a mensagem estava escrita me pareceu estranho. Mal posso esperar para te ver amanhã, querida, dizia. Eu abri e o que encontrei confirmou meus piores medos. Ela estava saindo com Derek, o treinador da academia, havia meses. As mensagens eram explícitas, cheias de planos para o futuro, planos que claramente não me incluíam. Fiquei ali, congelado, olhando para o telefone. Eu não podia acreditar. A mulher com quem me casei, a pessoa em quem confiei, estava me traindo. Mas, em vez de sentir raiva ou tristeza, eu me senti entorpecido. Talvez fosse o choque ou talvez fosse minha natureza pragmática, mas sabia que precisava confrontá-la sem perder a calma. Quando ela saiu do banho, eu calmamente entreguei o telefone a ela e pedi que explicasse. No início, ela tentou negar, dizendo que não era nada, apenas uma brincadeira. Mas, quando eu li algumas das mensagens em voz alta, ela percebeu que não adiantava mais mentir. Quero o divórcio, disse ela, sem nenhum sinal de arrependimento, sem desculpas, sem culpa, nada. Apenas uma declaração fria e desapegada. Ela admitiu que estava saindo com Derek há um tempo e que não estava mais feliz no nosso casamento. Ela não fez questão de adoçar as palavras, estava me deixando por ele. Mas o que realmente me surpreendeu foi o próximo movimento dela. Sem perder tempo, começou a falar sobre a divisão dos bens. Disse que queria metade de tudo, a casa, as economias, tudo que havíamos construído juntos. Ela até sugeriu que merecia isso porque tinha sacrificado sua carreira para apoiar a minha. Eu não podia acreditar na ousadia. Eu fiquei calmo, talvez porque, emocionalmente, já estivesse desligado naquele momento, ou talvez porque, no fundo, eu soubesse de algo que ela não sabia. Então, eu concordei. Disse a ela que, se ela quisesse o divórcio, eu não lutaria contra isso. Ela poderia ficar com metade do que achava que tínhamos. Ela parecia surpresa, provavelmente esperando uma briga ou algum tipo de colapso emocional, mas eu não estava disposto a dar a ela essa satisfação. O que Kate não sabia, e o que eu não senti necessidade de dizer, era que quase todos os nossos bens estavam no nome do meu pai. Veja, meu pai é um homem bastante astuto. Anos atrás, quando comecei a ganhar um bom dinheiro, ele sugeriu que eu colocasse todos os meus bens importantes no nome dele. Ele explicou que isso seria uma proteção caso algo desse errado no futuro, seja dívidas, processos ou, como acabou sendo, um cônjuge infiel. Na época, eu não pensei muito sobre isso, só parecia um planejamento financeiro inteligente. Então, quando Kate exigiu metade de tudo, eu sabia que ela não obteria o que esperava. No papel, eu não tinha muito, apenas uma conta bancária modesta, um carro no meu nome e algumas outras coisas pequenas. A casa, tecnicamente, pertencia ao meu pai.
A maior parte das minhas economias também estava em contas controladas por meu pai. Em vez de entrar em uma batalha judicial complicada, sugeri que lidássemos com isso através de mediação. Achei que seria mais fácil e mais barato para ambos. Ela concordou, claramente pensando que sairia com uma parte significativa dos meus bens. O que ela não sabia era que esse arranjo com meu pai estava em vigor há anos, e, honestamente, eu havia esquecido disso até que as conversas de divórcio começaram. Não é que eu tivesse planejado para um cenário como este, mas não posso negar que sou grato pela visão de longo prazo do meu pai. A casa em que vivíamos era tecnicamente dele, assim como a maioria dos investimentos e das economias que Kate estava de olho. Sempre mantive um perfil financeiro baixo no meu nome, vivendo de forma modesta o suficiente para que ninguém, incluindo Kate, realmente questionasse. Assim que o processo de divórcio começou, contei tudo para o meu pai. Ele não ficou contente com a situação, que pai ficaria? Mas entendeu a importância de manter tudo sob controle. Consultamos um advogado apenas para garantir que tudo estivesse em ordem e legalmente sólido. Acontece que estava tudo perfeito. Kate podia exigir o que quisesse, mas não havia muito no meu nome para ela pegar. Kate não perdeu tempo e contratou um advogado de divórcio agressivo, um daqueles tubarões que prometem tirar tudo o que podem. Enquanto isso, contratei um advogado discreto, mas respeitável, especializado em casos como o meu, onde há dinâmicas financeiras complicadas envolvidas. Eu não queria fazer disso um grande espetáculo, mas também não ia deixar Kate e seu advogado me intimidarem. O primeiro passo no processo de divórcio foi a divulgação de bens, o que, como você pode imaginar, não saiu como Kate planejava. Eu revelei tudo completamente, conforme exigido por lei, mas quando ela viu quão pouco havia no meu nome, o sorriso confiante de seu advogado desapareceu. Eu podia ver que ambos estavam confusos, talvez até desconfiados, mas não havia muito que eles pudessem fazer a respeito. Tudo que fornecia era verdade e não havia bens escondidos. Kate começou a me xingar ali mesmo, me chamando de idiota e me acusando de mentir. Mas, como eu disse, forneci tudo o que tinha. Depois de uma série de acusações e vozes elevadas, saí, dizendo que discutiríamos tudo quando ela se acalmasse. E aqui estou eu, recorrendo ao Reddit porque não tenho certeza se lidei com isso da maneira certa. Então, Reddit, sou eu o idiota por concordar em dar a ela metade do que é meu, sabendo que ela não vai receber nada nem perto do que espera? Atualização 1. As coisas estão começando a esquentar. Após a divulgação inicial de bens, Kate estava completamente incrédula. Ela claramente achava que eu estava escondendo algo, enquanto me acusava e me insultava, e seu advogado não era muito melhor. A expressão no rosto dele ao ver os números modestos no papel foi impagável. Não demorou muito para que eles começassem a exigir uma investigação mais aprofundada. Kate continuava perguntando onde estava todo o dinheiro, a casa, os investimentos, as economias que ela presumiu que tínhamos. Ela não podia acreditar que, após anos de casamento, não houvesse mais para dividir. Seu advogado rapidamente contratou um contador forense para investigar mais a fundo, pensando que eu tinha escondido dinheiro em contas secretas. No início, fiquei um pouco nervoso, não porque eu tivesse algo a esconder, mas porque sabia que isso apenas prolongaria todo o processo. Mas, depois de conversar com meu advogado e revisar tudo novamente, percebi que não havia nada que eles pudessem encontrar legalmente. Tudo o que eu havia declarado era 100% preciso e não havia rastro que os levasse aos bens no nome do meu pai. Conforme a investigação avançava, você podia ver a frustração no rosto de Kate. Ela estava acostumada a conseguir o que queria, mas desta vez não havia nada para ela pegar. É como se ela não pudesse entender o fato de que sairia com quase nada. O próximo movimento de Kate foi tentar argumentar que ela havia contribuído significativamente para minha carreira e nosso estilo de vida. Ela afirmou que, ao ficar em casa e cuidar da casa, me permitiu focar no meu trabalho e avançar na minha carreira. Embora eu admita que, em alguns momentos, ter ela cuidando das coisas em casa tenha sido útil, não é como se eu estivesse dirigindo uma empresa da Fortune 500. Sou um contador de nível médio, e meu trabalho tem sido bastante estável há anos. Não houve um aumento meteórico na minha renda para ela apontar e dizer, eu o ajudei a chegar lá. Ainda assim, ela tentou. Ela insistiu na ideia de que havia sacrificado sua própria carreira no marketing para apoiar a minha, mas a verdade é que ela não trabalhou muito antes de decidir que queria ficar em casa. E, mesmo assim, foi uma escolha que ela fez, não algo que eu pedi.
Seu advogado levantou isso repetidamente, tentando me pintar como alguém que se beneficiou de seu sacrifício. Mas, novamente, não havia muito para sustentar essa afirmação. Em um ponto, eles até tentaram envolver meus pais no processo. Kate queria provar que eles estavam me dando dinheiro por debaixo dos panos ou que eu estava escondendo bens com a ajuda deles. Essa parte me deixou especialmente irritado. Meus pais não tinham nada a ver com isso, e arrastá-los para essa confusão foi um golpe baixo. Felizmente, meu advogado conseguiu bloquear essas tentativas rapidamente. Mas estava claro que Kate estava ficando desesperada. Conforme os procedimentos de divórcio se arrastavam, Kate decidiu tomar as rédeas da situação. Se ela não pudesse conseguir o que queria através dos tribunais, tentaria arruinar minha reputação de outras maneiras. Ela começou a dizer a todos no nosso círculo social que eu havia escondido o dinheiro dela, que eu havia sido financeiramente abusivo durante todo o nosso casamento. Eu não podia acreditar nas mentiras que ela estava espalhando. Eu ouvia de amigos em comum sobre como ela continuava falando e falando sobre como eu estava deixando ela sem nada, como eu a havia manipulado para pensar que tínhamos mais do que realmente tínhamos. Ela até recorreu às redes sociais, postando comentários vagos, mais direcionados, sobre parceiros narcisistas e traições. Algumas pessoas ficaram do lado dela, claro, sempre há quem fique do lado da pessoa que parece ter sido prejudicada, mas a maioria dos nossos amigos próximos sabia melhor. Eles sabiam que eu não era o tipo de pessoa que faria algo assim. Foi frustrante ver como ela tentava arruinar minha reputação apenas porque as coisas não estavam indo do jeito dela, mas tentei não deixar isso me afetar. Eu sabia a verdade, e as pessoas que realmente importavam também sabiam. Além disso, eu tinha coisas mais importantes em que focar, como garantir que ela não tirasse mais de mim do que merecia. Enquanto Kate estava ocupada com sua campanha de difamação, eu estava garantindo que tudo estivesse em ordem. Meu advogado e eu estávamos em constante comunicação, garantindo que tivéssemos todas as provas necessárias para provar meu lado da história. Eu documentei todas as interações que tive com Kate, todas as demandas que ela fez e todas as vezes que ela tentou me pintar como o vilão. Eu sabia que, se isso fosse parar no tribunal, ter essa documentação seria crucial. Também comecei a reunir provas do caso dela com Derek. Embora o adultério nem sempre tenha um papel importante nos acordos de divórcio, eu queria ter certeza de que ficaria claro que ela não era a vítima aqui. Eu tinha capturas de tela das mensagens que eles trocaram, fotos que eles tiraram juntos e até declarações de alguns amigos dela que sabiam sobre o caso, mas permaneceram em silêncio. Não era que eu quisesse humilhá-la, eu só queria que a verdade viesse à tona. Além disso, comecei a me preparar para as inevitáveis consequências. Eu sabia que, uma vez que a verdade viesse à tona, que ela não conseguiria metade de tudo, as coisas iam ficar feias. Então, mantive minha distância, focando no meu trabalho e na minha própria vida, enquanto me certificava de que tudo estivesse pronto para a próxima fase do divórcio. Uma coisa que tornou tudo isso ainda mais interessante foi a reação de Derek a tudo isso. Quando Kate inicialmente disse a ele que queria me deixar por ele, ele parecia estar completamente a bordo. Eles tinham sua pequena fantasia romântica de começar uma nova vida juntos. Mas, assim que o processo de divórcio começou a ficar complicado, Derek começou a se afastar. Acontece que ele não estava tão comprometido com Kate quanto ela pensava. Pelo que ouvi, ele começou a ter dúvidas quando percebeu que estar com ela poderia significar lidar com os problemas financeiros dela. Kate esperava uma vida nova e grandiosa com Derek, mas ele não estava pronto para se comprometer com isso. Na verdade, saiu a notícia de que ele começou a perder clientes na academia por causa do escândalo. Aparentemente, as pessoas não querem treinar com um personal que é conhecido por se envolver com mulheres casadas. Agora, Derek está tentando se distanciar de Kate, e ela está começando a perceber que talvez isso não fosse o conto de fadas que ela pensava. Quase sinto pena dela, mas depois lembro de tudo o que ela fez. Quanto a mim, estou me sentindo dividido. Por um lado, me sinto vingado. Estou feliz por ter protegido meus bens e estou feliz por Kate não estar conseguindo o que esperava. Mas, ao mesmo tempo, não posso deixar de me sentir um pouco triste. Afinal, este era o meu casamento. Eu amava Kate, uma vez, e pensei que construiríamos uma vida juntos. Ver tudo isso desmoronar é difícil, mesmo sabendo que é para o melhor. Atualização 2. As coisas tomaram um rumo bastante selvagem desde minha última atualização. Kate está desesperada, e isso está começando a aparecer da pior forma.
Ela claramente percebeu que não vai receber o pagamento que esperava com esse divórcio, e agora está tentando tornar minha vida um inferno. O mais recente é que ela tem feito ameaças sobre arruinar minha carreira e minha reputação no trabalho. Ela me disse claramente que, se eu não facilitasse as coisas para ela, se não lhe desse mais dinheiro, ela garantiria que todos na minha firma soubessem que tipo de canalha eu era. No começo, não entendi o que ela queria dizer, mas ficou claro quando ela começou a aparecer no meu escritório sem aviso prévio. Na primeira vez, ela estava calma, fingindo que só precisava conversar. Mas, quando eu disse que não havia mais nada para discutir, ela explodiu. Começou a elevar a voz, dizendo coisas como "vou garantir que todos aqui saibam a verdade sobre você". Felizmente, consegui tirá-la de lá antes que a situação piorasse, mas ficou claro que ela está se tornando imprevisível. O comportamento dela em casa, ou melhor, na casa temporária com seus pais, também tem sido errático. Depois de perceber que não conseguiria o grande pagamento que esperava, ela se mudou de volta para a casa dos pais. Pelo que ouvi, as coisas não estão indo bem para ela lá. Os pais a apoiam, mas não estão exatamente felizes com o rumo que tudo isso tomou. Acho que até eles enxergam através do papel de vítima dela. Amigos em comum me disseram que ela tem discutido com a família e agido como se estivesse à beira de um colapso. O lado legal das coisas também se tornou mais problemático. O advogado de Kate está fazendo tudo o que pode para encontrar algo comprometedor sobre mim. Eles apresentaram moções para citar os registros financeiros dos meus pais, apesar de meu advogado ter explicado repetidamente que os bens dos meus pais não estão em jogo neste divórcio. É uma tentativa clara de me desestabilizar, mas não está funcionando. O time de Kate também apresentou uma moção para interrogar meus colegas de trabalho, na esperança de encontrar algo, qualquer coisa, que sugira que eu estava escondendo bens ou recebendo dinheiro por fora. Eles estão desesperados, mas é cansativo lidar com isso. Cada vez que achamos que lidamos com uma de suas solicitações, eles voltam com outra. Todo o processo está começando a parecer uma partida interminável de xadrez. Cada movimento que eu faço, Kate e seu time tentam contra-atacar, mas estou um passo à frente, graças ao meu advogado e às proteções legais que meu pai colocou em prática há anos. Mesmo assim, é desgastante, e não tenho certeza de quanto tempo mais posso aguentar antes de acabarmos no tribunal de verdade. Falando em procedimentos legais, já tentamos a mediação 2 vezes, e ambas as vezes foram um desastre completo. A primeira sessão terminou após cerca de 20 minutos, quando Kate se recusou a ceder em sua demanda por metade da casa e das economias. Meu advogado explicou a realidade da situação: a casa estava no nome do meu pai e não havia tanto dinheiro quanto ela pensava. Mas Kate não quis ouvir. Ela saiu furiosa, me acusando de mentir e dizendo que o mediador estava contra ela. A segunda tentativa não foi muito melhor. Desta vez, Kate apareceu com uma lista de exigências completamente irreais. Ela queria a propriedade total da casa, metade de todas as nossas economias, embora elas mal existam, e pensão alimentícia por pelo menos 5 anos. Quando meu advogado explicou novamente, com calma, que ela não tinha direito a nada disso, Kate perdeu o controle. Começou a gritar sobre como havia sacrificado tudo por mim e como eu estava deixando-a sem nada. Eu fiquei sentado ali, tentando me manter calmo, mas por dentro eu estava fervendo. Ela foi quem me traiu, ela foi quem quis o divórcio, e agora está agindo como se eu fosse o responsável por arruinar sua vida. É inacreditável. Depois dessa sessão, ficou claro que este divórcio está indo para o tribunal, gostemos disso ou não. Além disso, Kate tem pedido dinheiro emprestado à família e amigos para cobrir seus honorários advocatícios. Claramente, ela não esperava que o divórcio se arrastasse por tanto tempo, e agora ela está ficando sem fundos. Não tenho certeza de como ela planeja continuar pagando seu advogado agressivo, mas esse não é meu problema. Quanto mais desesperada ela fica, mais errático é seu comportamento. Amigos em comum me disseram que ela tem passado a maior parte do tempo em casa, reclamando para quem quiser ouvir sobre como arruinei sua vida. Chegou ao ponto em que alguns dos amigos dela começaram a se distanciar. Eles estão cansados do drama e de seu papel constante de vítima. Parece que tudo o que Kate pensava que ia conseguir com esse divórcio está escorrendo pelas mãos dela. Durante todo esse tempo, estou fazendo meu melhor para me manter calmo e lidar com as coisas estrategicamente. Cada vez que Kate faz uma nova acusação ou demanda, eu a contradigo com provas. Cada documento financeiro que eles solicitam, eu forneço, porque não tenho nada a esconder.
Meu advogado tem sido excelente em garantir que estamos seguindo a lei ao pé da letra, o que é mais do que posso dizer sobre o time de Kate. Também tenho trabalhado para proteger a privacidade dos meus pais. As tentativas de Kate de arrastá-los para essa confusão são exasperantes, mas felizmente existem proteções legais que impedem que ela tenha acesso aos registros financeiros deles. Mesmo assim, o fato de que ela está tentando mostra o quão desesperada está. É como se ela achasse que, se cavasse o suficiente, encontraria algum tesouro escondido que eu estivesse escondendo. Mas não há nada para encontrar. Atualização 3. O dia da audiência no tribunal finalmente chegou, e dizer que a tensão era alta seria um eufemismo. Kate foi a primeira a testemunhar, e ela começou com tudo. Ela deixou claro que acreditava que eu havia escondido bens dela o tempo todo. Me acusou de manipular nossas finanças, esconder dinheiro em contas secretas e mentir para ela sobre quanto realmente tínhamos. Ela estava emocional, se pintando como a vítima que foi deixada sem nada depois de sacrificar sua carreira para apoiar a minha. Ela chegou a chorar no tribunal, em um ponto, falando sobre como confiava em mim com tudo, apenas para ser traída pelo divórcio e pela minha suposta manipulação financeira. Mas, então, veio o verdadeiro golpe. Meu advogado apresentou provas do caso dela com Derek. Assim que as mensagens de texto, as fotos e os detalhes do relacionamento dela com ele vieram à tona, o júri, o juiz, todos puderam ver o que realmente estava acontecendo. A narrativa de vítima de Kate começou a se desfazer diante dos meus olhos. Em um ponto, ela até tentou minimizar o caso, dizendo que foi apenas um erro e que não tinha nada a ver com o divórcio. Mas, a essa altura, o dano já estava feito. Sua credibilidade estava destruída, e ficou claro que suas demandas financeiras eram motivadas mais pela ganância do que por qualquer outra coisa. Quando foi minha vez de testemunhar, eu me certifiquei de me manter calmo e me ater aos fatos. Meu advogado me preparou bem, e eu sabia que ficar emocional ou na defensiva não ajudaria meu caso. Expliquei como meus bens haviam sido estruturados no nome do meu pai por anos, como forneci todas as divulgações financeiras e como tentei lidar com o divórcio de maneira amigável através da mediação. Também testemunhei sobre as ameaças de Kate, seu comportamento errático e a campanha de difamação que ela estava conduzindo. Meu advogado apresentou documentos de todas as acusações que Kate fez contra mim, tanto publicamente quanto no tribunal, e mostrou quão infundadas elas eram. Expusemos a verdade sobre nossas finanças, a casa pertencia ao meu pai, nossas economias eram modestas na melhor das hipóteses, e não havia um esconderijo secreto de dinheiro ao qual ela pudesse ter direito. O juiz pareceu apreciar minha franqueza. Eu não tentei vilanizar Kate, mas também não adoçei a realidade do que havia acontecido. Os fatos eram claros, e eu me certifiquei de apresentá-los sem drama ou exagero. Algumas testemunhas-chave foram chamadas durante o julgamento, e seus depoimentos ajudaram a selar o caso. Primeiro, meu pai subiu ao banco de testemunhas. Ele explicou o arranjo financeiro que havíamos estabelecido anos atrás, como a casa estava em seu nome, como os investimentos estavam sob seu controle e como tudo isso foi feito como uma forma de proteção financeira a longo prazo. Ele deixou claro que esses bens eram dele, não meus, e que Kate não tinha direito legal sobre eles. Em seguida, um de meus colegas de trabalho testemunhou. O time de Kate havia tentado argumentar que eu estava escondendo dinheiro por meio de pagamentos ou bônus por fora, mas meu colega desmentiu isso rapidamente. Ele testemunhou sobre minha renda modesta e meu salário regular e transparente. Não havia bônus secretos, nem fontes ocultas de renda, apenas o contra-cheque direto que eu já havia divulgado. Essas testemunhas foram cruciais para mostrar que as acusações de Kate não tinham fundamento. O juiz pôde ver que não havia uma grande conspiração da minha parte, apenas um simples e transparente arranjo financeiro que Kate nunca se importou em entender. Depois de dias de depoimentos e argumentos legais, o juiz finalmente deu o veredicto. Foi um grande alívio ouvir as palavras: o divórcio seria concedido a meu favor. As demandas de Kate por metade da casa e das nossas economias foram completamente negadas. O juiz decidiu que, como a casa e a maioria dos nossos bens estavam no nome do meu pai, Kate não tinha direito a eles. A única coisa que lhe foi concedida foi uma pequena quantia de pensão alimentícia, e isso apenas por um curto período de tempo. Mal o suficiente para cobrir suas taxas legais, muito menos o estilo de vida que ela esperava manter. O juiz deixou claro que o caso de Kate e sua falta de contribuição para as finanças da casa influenciaram sua decisão. Ele viu através das tentativas dela de se pintar como a vítima e decidiu de acordo. Quando a decisão foi lida, senti um enorme peso sair dos meus ombros.
Os meses de estresse, as constantes acusações, o medo de perder tudo, tudo isso desapareceu naquele momento. Eu sabia que, legalmente, estava livre. Kate, por outro lado, não aceitou bem o veredicto. Assim que o juiz terminou, ela começou a chorar, gritando que o sistema era injusto e que eu a havia enganado para que ela não recebesse o que era dela por direito. Ela saiu correndo do tribunal, deixando seu advogado com uma expressão de exasperação. Não tenho certeza do que ela esperava, mas estava claro que ela não se preparou para a possibilidade de perder. Para mim, o sentimento imediato foi de alívio. Agradeci ao meu advogado, que fez um ótimo trabalho durante todo o processo, e saí do tribunal. Meu telefone estava cheio de mensagens de amigos e familiares me parabenizando pelo resultado. A notícia havia se espalhado rapidamente, e a comunidade local já estava falando sobre o caso. Foi bom saber que a verdade havia vindo à tona e que eu finalmente poderia seguir em frente com minha vida. Mas Kate não havia terminado. Do lado de fora do tribunal, ela teve um colapso completo na frente de um pequeno grupo de pessoas. Ela começou a gritar sobre como eu havia mentido e manipulado o sistema, e como ela iria apelar da decisão. O problema é que ela não tem dinheiro para fazer isso. Seu advogado deixou claro durante os procedimentos que ela estava ficando sem fundos, e, pelo que ouvi, ela ainda está pedindo dinheiro emprestado a familiares e amigos apenas para sobreviver. Dito isso, sou incrivelmente grato pelo conselho e pela previsão do meu pai em proteger minhas finanças. Sem a ajuda dele, quem sabe em que tipo de confusão eu estaria agora. Também sou grato pelo apoio dos meus amigos, familiares e colegas, que ficaram ao meu lado, mesmo quando Kate estava espalhando boatos e tentando destruir minha reputação. Olhando para o futuro, estou esperançoso. Sei que vai levar tempo para me recuperar completamente disso, tanto emocional quanto financeiramente, mas estou pronto para seguir em frente com minha vida. Aprendi lições valiosas com tudo isso, e não cometerei os mesmos erros novamente. Por enquanto, estou focado em recuperar um senso de normalidade e aproveitar a paz que vem com o fechamento deste capítulo. Obrigado a todos por ouvirem toda a minha história. Espero que ela tenha trazido para vocês muitas emoções. Ficarei muito feliz e honrado em receber os comentários de vocês. Não se esqueçam de clicar no botão de inscrever-se para não perder nenhuma história interessante. Moi ama muito vocês.